em vista à inserção social, por pertencer a uma associação de visitadores católicos nas prisões e porque, sem querer julgar Carlos Silvino, queria desejar-lhe coragem para pedir perdão às crianças a quem tanto fez sofrer. É uma declaração que José Pires fez questão de dar a conhecer depois de Pedro Namora ter exigido a sua demissão. Para o ex-aluno, as 3 visitas de José Pires a Bibi só servem para quebrar a confiança que as crianças tinham começado a depositar na instituição. O Bibi de denúncia, porque as crianças têm sido apoiadas e continuamos a dizer que tudo o que as crianças sabem é para ser dito. Por um lado, há o Carlos Silvino, digamos, que está a ser investigado. Há as crianças que devem ser apoiadas para dizerem aquilo que deve ser dito e com verdade. Uma quebra de confiança que só tem solução com a demissão de José Pires, assessor da Provedoria da Casa Pia de Lisboa. Para que amanhã não venham dizer que esta ou aquela investigação foi, digamos, impossibilitada, só há um caminho aqui, o Sr. Ministro, uma vez que procedeu à admissão, à apresentação do ex-provedor, que afaste da Casa Pia de Lisboa o Sr. José Pires. Este é um lugar técnico, não tem qualquer função diretiva, então não tem nada que me demitir. Vai continuar a visitar Carlos Silvino? Vou continuar a visitar Carlos Silvino sempre que puder. A não ser que a senhora provedora me diga que realmente que não é aconselhável fazê-lo. O assessor da Casa Pia pertence a uma organização que visita reclusos. José Pires considera que no processo de denúncias de abuso sexual há crianças que mentiram nos testemunhos que deram à polícia. E porquê é que acha que as crianças mentiram? Para se considerarem importantes, porque precisam de que a atenção se volte sobre elas. Acha que uma criança se sente importante assumindo-se como vítima de um abuso sexual, Sr. Não, sobretudo aqueles que não se sentem, que nunca foram abusados sexualmente, é que sentirão a necessidade de mentir para aparecerem. Ele parece que está a fazer um branqueamento da atividade do criminoso. Dizendo isso, das duas uma, ou ele consegue demonstrar que sabe do que está a falar, dizendo esta criança e aquela criança mentiram, e então assuma claramente isso, ou então é mais um dos motivos que invocamos para que ele peça de imediato a transferência da Casa Pia de Lisboa. José Pires, antigo diretor do Colégio Maria Pia, admite que Carlos Silvino é a parte mais fraca de uma rede de pedofilia. Penso que a rede pode ser uma rede informal, pode ser uma rede pequena, com algumas pessoas que se utilizavam dele para angariar crianças desta instituição para as suas atividades pedófilas, mas não acredito que fosse o elo forte da cadeia. Eu penso que era o elemento mais fraco da cadeia. Parece ter conhecimento de algo que deve transmitir mais uma vez às autoridades deste país. Nos 24 anos em que esteve à frente do Colégio Maria Pia, José Pires demitiu 2 funcionários por abuso sexual de crianças que estavam sob a sua tutela. Um homem de 42 anos foi preso pela judiciária. Durante anos terá violado sistematicamente os 6 filhos, a enteada e a mulher. A Polícia Judiciária deteve um homem de 42 anos. Dando-lhe algumas indicações de algumas acusações concretas que me parecem corretas, verdadeiras, outras parecem-me falsas. O que eles pretendem, nomeadamente ele, é recusar uma situação de crime que eles não aceitam. Não querem aceitar. Acha que Carlos Silvino não vai denunciar mais ninguém? Não vai falar de outras pessoas? Vai ficar com estes segredos? Não. Não é possível que fique com estes segredos, porque há situações que são tão claras que ele tem que ser julgado por elas e ele, perante o confronto dos factos, terá que declarar outros nomes. Outros nomes que eventualmente haja e outros atos que eventualmente cometeu. Na primeira visita à Bibi, o antigo diretor do Colégio Maria Pia deixou uma declaração escrita com o preso e ficou com uma cópia. Uma declaração para acautelar situações futuras. Achei que devia deixar uma mensagem escrita ao Bibi no estabelecimento prisional da Polícia Judiciária, onde fui visitar. Diz assim: porquê a minha visita?
porque sou trabalhador... Uma declaração que pretende justificar os motivos da visita. Por ser um trabalhador responsável e achar que a Casa Pia deve acompanhar os seus filhos ao longo da vida, mesmo na prisão, por ter sido diretor de serviços de educação nos serviços prisionais, cujo objetivo é ajudar os detidos a mudar o comportamento, tendo em vista a inserção social, por pertencer a uma associação de visitadores católicos nas prisões e porque, sem querer julgar Carlos Silvino, queria desejar-lhe coragem para pedir perdão às crianças a quem tanto fez sofrer. A resposta foi pronta, disse-me que não tinha que pedir perdão a ninguém porque não tinha feito mal nenhum. Durante 24 anos, José Pires e Carlos Silvino trabalharam na mesma instituição, mas o antigo diretor do Colégio Maria Pia garante que as conversas que manteve com Bibi são na qualidade de visitador de reclusos. Para mim foi uma novidade, por mais incrível que pareça, não nos passava, nem a mim, com formação no campo da psicologia, não me passava pela cabeça que houvesse pessoas, digamos assim, não nos passava pela cabeça, não sentíamos que houvesse pessoas que sentissem prazer e só através da relação sexual com crianças. Isto para nós ultrapassa-nos. Nunca lhe passou pela cabeça o que se passou durante tantos anos na Casa Pia, Nunca. inclusivamente enquanto foi diretor? Nunca. Nunca tive a mínima queixa em relação ao Bibi. A ideia que nós tínhamos, a ideia que eu tinha, era que o Bibi era homossexual e procurava outros miúdos também homossexuais. E nunca ouviu falar de todas as visitas à casa do embaixador Jorge Rito? Nunca. Nunca a não ser agora. Nunca. Mas com o correr da entrevista, a memória de José Pires foi-se avivando. Afinal, recorda os anos 80 e as queixas do mestre Américo que levaram aos processos disciplinares contra Carlos Silvino. O Américo contou-me, e eu falei nisso informalmente, uma vez que o Bruno disse-lhe quando é que conseguimos afastar daqui o Bibi. E o Luís Rebelo disse-me, com toda a honestidade, Zé, como é que queres que eu o afaste se foi o tribunal que o admitiu? Foi sempre muito complicado durante estes anos, eu penso que ainda bem, foi positivo, por fora um trabalhador. Porque o trabalhador tem sempre a sua defesa. E a prova é que o próprio tribunal levou a que o Bibi fosse admitido. Aliás, o provedor Luís Rebelo foi a pessoa que 2 vezes conseguiu que o Bibi fosse expulso da Casa Pia. Essa é a verdade que tem que ser dita. Ele era expulso, mas voltava, doutor. Voltava porque, por razões que nos ultrapassam, que ultrapassaram o próprio provedor. Mas nunca eu consciencializei, portanto, a atitude do mestre Américo. Porque o objetivo era manter o Bibi afastado e que não molestasse os nossos miúdos. Teve conhecimento das queixas do professor Américo, teve conhecimento dos processos disciplinares, portanto, estava por dentro de tudo aquilo que se passava, Sr. Não, não estava. Não estava por dentro. Estava, digamos, minimamente informado de que o Bibi era uma figura negativa nesta casa. Mais nada. Mas negativa significava que era uma pessoa que abusava de crianças. Sabia que era exatamente isso. Sim, sabia que o Bibi podia abusar de crianças. Aliás, em relação a esta problemática, há uma informação nossa, cujo eu já não me lembro, em 1975, referente, digamos, à situação do Bibi, em que fomos chamados a um juiz, em que houve queixas na própria judiciária e que nunca soube nada disso. Quando é que o senhor teve conhecimento destas queixas de 1975? Teria sido nesse mesmo ano e relacionado com algo que se terá passado desde Dinamite. O instrutor desse processo ter-nos dito vocês apresentaram o que sabiam e não estiveram aqui para condenar ninguém. No recuar da memória de José Pires, estes foram os anos das primeiras violações de Carlos Silvino na Casa Pia. Só agora consciencializei o sentido da pedofilia. Só agora. Em 1975, e quando não consciencializou, Não, Sr. consciencializei. Mas, pelos vistos, só não consciencializou em relação a Bibi. José Pires admite que nos anos em que esteve à frente do Colégio Maria Pia, expulsou 2 funcionários do colégio por denúncias de pedofilia.
Comigo passou-se num dos lares de Maria Pia, alguns há 15 anos, não preciso o tempo, tenho pouca noção do tempo, a situação de um educador formado que concorreu e quis ir para um dos nossos lares da Casa Pia. Uma pessoa bem formada, trabalhador, muito conceituado, etc. Um dia apareceram duas almofadas na mesma cama, de um dos alunos, na cama de um dos educandos dos nossos lares. Não quero citar, não queria mais confusões. Os educadores vieram-me dizer. E eu disse, bom, isto é tão inacreditável. Como é que isto é possível? Mas estejam atentos. Passado 2, 3 dias vieram dizer, não há outra explicação se não for este educador ter estado na cama com este aluno com 15, 16 anos. Há indicações sérias de que isso aconteça? Ah, sim, senhor. Então eu chamei no dia seguinte esse educador e disse-lhe, senhor fulano de tal, amanhã não o quero ver mais nesta casa. Mas, senhor fulano, o que é que eu fiz? É para dizer, amanhã não me apareça mais aqui. Ele não veio. Até hoje. Mas não fez o mesmo em relação a Carlos Silvino, Soutor? Nunca tinha passado o mesmo com o Carlos Silvino. Eu nunca tive qualquer jurisdição sobre o Carlos Silvino. Eu nunca tive uma informação em relação ao Carlos Silvino, mas uma educadora de 24 anos, noutro lar de Maria Pia, que desviou, aí não sabemos como é que iremos falar sequer, uma criança, um adolescente de 13, 14 anos. Logo que nos apercebemos, pusemos-la imediatamente fora. Só disse ao senhor provedor, Dr. Luís Rebelo. Luís passou-se isto. Uma pessoa, uma educadora que ele conhecia. E ele disse, Zé, está à vontade. Se isso passou, está perfeitamente à vontade. Já a pus fora. Minha senhora, não pode continuar com estas atitudes aqui. Portanto, amanhã vai-se já embora. E também até hoje. Aquele que me competia fazer a Maria Pia, filo. Há situações, ainda hoje, que para nós não são claras. Quando nos dizem, o educador fulano tal tem um tique de homossexual, nós estamos alertados. Pessoas que eu próprio admiti, eventualmente, nunca o observamos. E houve uma pessoa que me disse, como é que é possível vocês trabalharem tantos anos com aquele fulano que ainda hoje está na Casa Pia, é um belíssimo educador. Ser homossexual não quer dizer que seja um abusador de crianças. Não, exatamente, mas eu vou mais longe e digo, defendo que é muito perigoso o homossexual estar como educador nos nossos lares. Continuo. E isso a Casa Pia tem que estar atenta. Uma posição polémica de um quadro da Casa Pia que afirma ainda que no processo de investigação à rede pedófila há crianças que mentem descaradamente. Tenho testemunhos concretos, nomeadamente de uma menina que não quero identificar, de 15 anos, que denunciou o seu próprio educador e que perante a judiciária, que entretanto, segundo me informaram, foi chamada, que desmontou perfeitamente esta mentira, a menina teve esta reação. Foi apenas uma brincadeira. E porquê é que acha que as crianças mentiram? Para se considerarem importantes, porque precisam de que a atenção se volte sobre elas. Acha que uma criança se sente importante assumindo-se como vítima de um abuso sexual, Soutor? Não, sobretudo aqueles que não se sentem, que nunca foram abusados sexualmente, é que sentirão a necessidade de mentir para aparecerem, digamos, neste contexto, digamos assim. José Pires, funcionário da Casa Pia e visita na prisão de Carlos Silvino por imperativos cristãos, defende que Bibi não deve fazer voto de silêncio. A propósito destas declarações, vale a pena, nesta altura, a Ana Margarida regressar à conversa com uma amiga de longa data de Carlos Silvino. O José Pires pertence a uma associação qualquer que vai visitar, reclusos. Ora, é assim, será que da Casa Pia o único recluso é o Bibi?
haverão outros filhos da Casa Pia que estarão reclusos. O que é que acha então que ele vai lá? Provavelmente terá qualquer coisa a esconder ou terá receio de qualquer coisa. O Dr. José Pires disse que falou mais vezes com Carlos Silvino nestas 3 visitas do que em 24 anos em que trabalharam juntos. Esta afirmação é verdadeira? Não, não acho. Não acho que seja verdadeira. Acha ou sabe? Então, quer dizer, 4 horas e meia que ele esteja em visita para 24 anos de trabalho em conjunto. Falaram certamente muito mais vezes. Muito mais, muito mais. É assim que Ana Paula Valente comenta a visita do Dr. José Pires, assessor da Provedoria da Casa Pia, a Carlos Silvino, e como Carlos Silvino terá confidenciado e confidenciou a Ana Paula Valente, não consegue entender a presença do assessor da Provedoria na prisão para o visitar. Uma outra opinião que importa sem dúvida recolher nesta altura é a do advogado